Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, no capítulo 3 de João, e tem a seguinte narrativa: Nicodemos visita Jesus. Gostaria que você acompanhasse essa leitura junto comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar tais celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A Bíblia declara que o homem natural, ele não pode entender as coisas espirituais, porque elas, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. O homem, para se achegar a Deus, ter um pouco de conhecimento sobre Deus e sobre o plano que Deus tem em sua vida, ele precisa, antes de tudo, aceitar Jesus e receber o Espírito Santo. O aceitar a Jesus e o receber do Espírito Santo não são coisas divididas entre si. Não são dois processos, são processos únicos. Logo, quando você aceita Jesus, logicamente e também instantaneamente, você recebe o Espírito Santo em sua vida. Porque o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da graça, da glória de Deus, da comunhão com Deus, de tudo que envolve o relacionamento do homem com Deus. Da justiça, porque Jesus Cristo morreu para que através dele, através do sacrifício dele, do preço pago por ele, nós fôssemos justificados diante de Deus. E do juízo, porque o homem não pode jamais se abster, se esquivar, achando que Deus o vai ter por inocente naquele dia. Ele jamais poderá dizer que não ouviu o Evangelho, não ouviu a pregação da palavra,
Então é indesculpável qualquer coisa nesse sentido. O homem não aceitou Jesus por motivo de opinião própria, por ter usado o seu livre-arbítrio errado na hora da escolha. O homem também, automaticamente, ele se torna ignorante no sentido de que para ele tanto faz estar justificado como não. E para ele também tanto faz para onde é que sua alma irá após ele sair desta vida para outra. Então praticamente aí o homem, ele despreza todos esses três processos que o Espírito de Deus precisa realizar na vida de cada um. O procedimento de Deus, ele é o mesmo para todos. Importa que todos ouçam a palavra, importa também que todos dêem crédito à palavra, importa também que todos, através da palavra, alcancem a vida eterna. E Nicodemos, apesar de ser uma pessoa de muito conhecimento, de ser um mestre ali no meio do sinédrio farisaico, ele sentiu desejo de conhecer Jesus, porque via que Jesus tinha um conhecimento muito elevado. Só que dentro dessa expectativa, desse desejo, ele não procurou cair em si para entender o que realmente Jesus tinha a dizer a ele. Eu não sei se Nicodemos sentiu o desejo de fazer uma associação do ministério de Jesus a todo aquele sistema religioso da época, ou se realmente ele sentiu o desejo, creu que Jesus realmente era o Filho de Deus, o Salvador, que era o enviado de Deus, que pregava o Evangelho, e que a mensagem de Jesus era uma mensagem poderosa para salvar qualquer homem. Não sei, mas ele teve uma grande oportunidade e, ao meu ver, acredito eu que a Bíblia não dá margens de crenças voltadas nesse sentido de que Nicodemos se converteu, de que Nicodemos entendeu a mensagem de Jesus. O certo é que a Bíblia não menciona Nicodemos retornando outra vez para terminar aquele papo tão maravilhoso, aquela conversa tão boa que ele teve com o mestre. Ele mencionou isso lá no meio dos seus aliados, que havia conhecido um homem muito sábio, que operava milagres, mas aquilo não foi suficiente para que, não que Jesus fosse manter algum vínculo com eles, mas que pelo menos eles, como que representantes da lei, pessoas que cuidavam da lei, tivessem mais um pouco de cuidado ao querer julgar Jesus como um homem pecador, um homem cheio de demônio e um feiticeiro ou coisa desse tipo. E Jesus apresenta a salvação para Nicodemos de uma forma tão simples, que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que vemos aí é que o homem, ele teve esse nascimento através de uma relação de homem e mulher. É aí onde Jesus se refere ao que é nascido da carne. E o homem também, ele precisa passar pelo novo nascimento. Isso não tem nada a ver com o corpo, que foi o que Nicodemos lamentavelmente se colocou em equívoco ao achar que precisava novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo, um homem já velho. Como é que poderia isso acontecer? Aí Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse processo, dentro da vontade de Deus, ele é inevitável.
ele se torna uma necessidade para cada pessoa. A salvação é algo muito pessoal. A salvação também é algo que você não tem como explicar. Você não tem como explicar. Jesus faz uma colocação aqui nesse sentido do nascer de novo, falando que o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você ouve o som do vento, é a voz do vento, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você percebe que o vento passou por você, que o vento está soprando sobre você. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a salvação é algo que você pode até não ter condições de explicar, mas você é capaz de senti-la, porque você percebe que aquela força que ele arrastava, que ele conduzia só para o lado negativo, só para o caminho errado, só para as coisas que lhe deixavam triste, amargurado, arrasado espiritualmente, e você sabendo que aquilo não tinha ligação nenhuma com o seu corpo, mas com a sua alma, com o seu espírito. Agora em Deus você encontrou um refúgio. Agora em Deus você também encontrou uma forma de você conseguir se sobressair, de você também conseguir comunhão com Deus, comunicação com Deus, e você também se sentir que você tem a capacidade de ser um autêntico vencedor. E aqui, meus amados, está o grande segredo. A salvação é algo que ela se processa através da fé. Sem fé é impossível você conseguir, eu não diria tão sonhada, mas a desejada salvação garantida, ter o seu nome escrito no livro da vida, saber que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, crendo que ele lhe perdoou, crendo também que ele morreu na cruz, ressuscitou, crendo também que ele irá voltar, tem um lugar preparado para você. São substâncias necessárias e também são substâncias o bastante para você se alegrar, sabendo que Deus naquele dia ele deu uma grande festa no céu e que o seu nome foi escrito no livro da vida. Esse nome ele foi escrito e só quem pode apagar é você mesmo. Se assim você resolver retroceder, e não sei por qual motivo fazer isso, mas acredito eu que a pessoa que faz, ele foi dominado por uma força muito grande, que fez com que a sua mente novamente se escravizasse, novamente ficasse presa a coisas que já não prendem mais. Então, se entregar a estas coisas, jamais. Então tá aí a palavra, um pouco da palavra. A palavra de Deus é algo muito profundo. Não existe nenhum ser na terra que ele consiga esmiuçar por completo a palavra de Deus. Deus ele vai dando um pouco aqui, outro acolá, para quem assim ele acha que deve dar. A palavra é dele, o Filho é dele também, a salvação é dele, o reino dos céus é dele, nós nada somos, só temos que nos colocar na posição de servo, de filho. Todo homem ele tem um limite. Ao dizer isso, então todo homem se torna limitado. Nicodemos, um
um líder religioso, vamos dizer assim, um mestre, um professor, um fariseu, que sentiu o desejo de conhecer um pouco mais Jesus. E Jesus diz: olha, se eu te falei de coisas terrenas, coisas que se diz respeito aqui na terra, e tu não entendeste, quanto mais se eu tivesse te falado de coisas no sentido do reino de Deus, no sentido espiritual. Alguém poderia até dizer: aquilo que Jesus falou não é espiritual? Claro que é espiritual, mas Jesus usou as margens do conhecimento humano. É óbvio que um ser humano ele jamais teria condição de ele já velho voltar ao ventre de sua mãe novamente e nascer segunda vez. E de onde o Nicodemos ele tirou essa ideia que Jesus estivesse se referindo àquilo? Foi isso que Jesus quis dizer. Quanto mais se eu tivesse te falado das coisas espirituais. E Jesus só não falou porque o interesse de Nicodemos não era ouvir sobre coisas voltadas para o reino celestial. Quando ele diz bem sabemos, ele estava falando por ele e pelos demais. Bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Esse vindo da parte de Deus, ele não quer dizer que Jesus era vindo lá do céu. Vindo da parte de Deus, como foi os profetas que Deus enviou. Era nesse sentido que ele queria dizer. Lamentavelmente, a concepção e toda aquela maneira, aquela forma de pensar do Nicodemos, lamentavelmente, era uma forma totalmente fora daquilo que se diz respeito ao contexto da palavra de Deus e também do plano salvador de Jesus Cristo. Não te admire de te dizer: importa-vos nascer de novo. Se Nicodemos realmente tivesse desejo de salvação, ele teria dito como aquela mulher que disse para Jesus: Senhor, então dai-me desta água para que eu beba e não volte a ter sede. Jesus é o pão da vida, é a água da vida, é a fonte inesgotável de amor, de bondade. E Nicodemos não conseguiu enxergar em Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês, toda pessoa voltada para o entendimento filosófico, a pessoa que ela busca na Bíblia encontrar falhas, erros, fazer associações absurdas, por não meditar na palavra de Deus, por não pedir para Deus iluminação, ele praticamente vai caminhar por muito tempo cego espiritualmente. Ele vai conhecer tudo isso aqui que está escrito, letra por letra, mas o conhecimento de Deus, ele só é revelado através do desejo ardente dessa necessidade do homem, necessidade da salvação. A Bíblia diz que aquele que procura acha, aquele que procura encontra, aquele que bate e abre-se-vos-á, e aquele que pede dá-se-vos-á. Viu? Deus, ele está com... Deus não quer esconder nada de ninguém. A Bíblia diz que a palavra, ela serve para edificar cada pessoa. Então você tem que, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus para se edificar. Jesus Cristo disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque é elas que testificam de mim. Esse livro é um livro que ele tem o poder de te salvar, mas ele também, não que ele tenha o poder de te condenar, mas se você fizer uma má interpretação deste livro, uma boa interpretação, ela te dará a chave de acesso para o reino de Deus. Uma interpretação errada
sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, ela também te dará uma chave, mas é uma chave que não vai nunca e jamais abrir os tesouros que Deus tem escondido para o homem. Você possa ter entendido, e o meu desejo é que Deus lhe abençoe de forma grandemente. E em nome de Jesus, você consiga encontrar e caminhar neste caminho tão maravilhoso que Deus de graça deu ao homem. Amém.